Você está ouvindo programa Fim de Tarde. Fim de tarde. Valmir Brasileiro. Vamos voltar com a informação aqui, não é isso? No fim de tarde, muito bem. Manda um abraço, até ir ligar hoje lá pro Adelino também. Vou ligar pela manhã, viu, Adelino? Vou ligar pro senhor amanhã pra gente saber do senhor como comerciante da rua Rui Barbosa. O que o senhor tá achando aí dos acontecimentos, tá? Como é que ficou? Vai dar certo? Tem esperança? O Natal, essas coisas todas aí, tá bem? Mas deixou um vereador aqui agora, que foi o Levi Siqueira, e senta aqui com a gente outro vereador, por sinal, bom vereador também. Quando eu estava falando aqui de novidade, de coisas novas, não é isso? Da Câmara Municipal, levando o pessoal para a Câmara, audiência pública, não é isso? Emendas boas, não é? Projetos bons. Eu venho aqui agora no programa também, o vereador Guilherme Santana. Esse é um daqueles que chegou como esperança e tem se dado bem. As pessoas têm, na verdade, assim, falado bem desse vereador. Então, vamos falar então com o nosso querido Guilherme Santana, porque é da Safra Nova e está indo muito bem. E é bom a gente discutir com essas pessoas que movimentam a Câmara Municipal. Vereador Guilherme Santana, como é que o senhor está? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor Valmir. Boa noite, Edivar. Sempre uma alegria estar falando com vocês e com todos os amigos araguarinos que aqui nos escutam. E o elogio vindo do senhor é mais especial. Uma pessoa que tem credibilidade nos ensina tanto, né, meu professor? Então, vereador, vamos falar da Câmara Municipal, porque o senhor tem feito assim uma atuação na Câmara que eu estou entendendo como diferente em audiências públicas, em levar o povo para discutir, em fazer bons projetos, não é isso? Atender a população, ouvir, porque o senhor é um vereador que eu estou entendendo que o senhor gosta muito de ouvir as pessoas, já observei isso no senhor, isso é importante, não é só falar, tem que ouvir também, e o povo sabe como é que é, acaba tendo as suas razões. Vereador, como é que está hoje a Câmara Municipal, a sua atuação hoje? Fico muito feliz com a pergunta, é sempre um mix gigantesco de emoção. Falar da Câmara Municipal, da nossa experiência, é algo muito interessante, inclusive pontuo que também o vereador Levi estava antes de mim, uma pessoa que eu admiro bastante, muita credibilidade e que tem um conhecimento muito bom, né, uma liderança nata. A Câmara é um momento de duas questões que eu gosto de pontuar principalmente, né? É de pedir sabedoria a cada instante, porque a gente tem que entender que é um processo de conhecimento que vai se expandindo, e o cerne principal é escutar. Então, eu falo que quando eu era mais jovem, e até hoje também, não vou esconder, eu gosto muito de falar. Eu falei isso porque eu tenho observado isso do senhor, ouvir as pessoas, né, vereador? Isso, sem dúvida. Eu sempre gostei muito de falar, e desde quando eu entrei, eu exercito ouvir. Isso abre muito o horizonte, e isso faz abrir determinadas percepções muito interessantes. Perdão, o senhor me permite dar um exemplo da importância de ouvir? Vamos lá. Eu estava, conversando com algumas pessoas, escutando algumas demandas. Eu estava falando uma vez com a doutora Marcele, geriatra, pessoa fantástica, e ela estava falando assim, Edivar, olha, estava estendendo uma paciente, ela caiu, nossa senhora, extremamente sério, pessoa idosa caiu, tá. Falei, olha aí, a pessoa levantou um problema seríssimo a nível Brasil. Mas assim, escutando. Eu tava escutando outra pessoa lá na unidade de pronto atendimento e a pessoa comentou comigo, o fluxo de quedas que tá chegando aqui na unidade muito grande. E aí, quando a gente vai escutando as pessoas e vendo algo interessante, você vê que é uma política pública que pode acontecer. Aí eu começo a instigar. E é uma coisa que a gente não percebe, não é? Sem dúvida. Aí eu observei e falei, vou começar a perguntar para as pessoas. Via determinado amigo, determinado araguarino, ia na padaria, que a gente tem que viver Araguari. No final eu quero finalizar com uma frase que para mim é a principal. Eu falava, você conhece alguém, algum idoso que sofreu o quê? Meu amigo, minha avó caiu, quebrou o fêmur, trabalho gigantesco, não cola direito. E eu fui vendo isso. Falei, pronto, temos um problema a nível Araguari. Vou procurar a nível Brasil. Eu fui observar os dados do Ministério da Saúde. Só no ano de 2024 foram mais de 80 mil atendimentos no SUS por quedas de pessoas idosas.
mais de 10 mil mortes. Eu tenho esse problema na minha casa, minha mãe, É só. tá? Cadeirante agora, problema sério. E aí, olha a importância de ouvir. E nesse momento, eu falei, gente, nós não podemos observar situações absurdas e não propor nada. Pensando nisso, eu pensei, né, o projeto de lei que foi aprovado na última semana, que é a política municipal contra a queda de pessoa idosa. Falei, tudo bem, nós agora vamos propor um projeto de lei. Primeira coisa, igual na época do mestrado em geografia, estudo bibliográfico. Vamos ter a humildade de procurar câmaras municipais, projetos federais que falaram sobre isso. Estudamos. Agora vamos escutar a população araguarina. O que você acha que é importante? É importante colocar no projeto de lei para fortalecer as academias ao ar livre. Está lá no projeto de lei. É importante colocar no projeto de lei a política pública da alimentação saudável. Está no projeto de lei. Então, quando você escuta, professor Valmir, a chance de acerto é muito grande. A gente construiu um projeto de lei robusto, perguntamos profissionais da saúde, médica geriátrica, técnico de enfermagem, as pessoas idosas que frequentam o Bosque John Kennedy e construímos esse projeto. Isso já está aprovado? Foi aprovado e agora está para o prefeito sancionar essa política municipal contra a queda de pessoa idosa. Isso começou lá no gabinete, na rua, na padaria, quanto você tem a humildade de escutar algo, né, que toca o coração da pessoa. Olha, interessante que é escutar. Vereador, parabéns. Esse é um projeto que eu tiro o chapéu. Eu faço as minhas caminhadas. Te dou duas referências. A Praça Teresa França de Lima. Ela é uma praça hoje que ela precisa urgentemente passar por uma reforma. Porque ela tem degraus lá que eu acompanho. É igual você faz as suas pesquisas, os seus questionamentos, e a gente, mesmo andando, eu começo a perceber também, olhar para as pessoas. Precisa de passar por uma rigorosa reforma. Precisa. Porque já passou, outras praças passaram e a coisa resolveu. Faço caminhada no Bosque John Kennedy. Eu fui fazer uma conta outro dia, com deficiência, correndo um grande risco de tropeço, de embaraçar ali, 27 pontos. Você começando ali da entrada, você dá a volta, 27 pontos críticos que precisam urgentemente, porque são muito, o número de pessoas que fazem caminhada ali é muito grande. Precisam disso. Você, na sua inteligência, na sua íntegra, que você preocupa, acredito que já tem visto isso também, né? Sem dúvida. Parabéns pela observação, Edivar. Inclusive, nós pontuamos isso dentro desse projeto de lei da política municipal do urbanismo inclusivo. Nós temos que pensar o urbanismo da nossa cidade nisso. Quando, até para quem está me conhecendo agora, já tem alguma caminhada, desde que eu estava como secretário com meus amigos aqui, Edivar e Valmir, que quando eu estava na frente da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive um beijo a todos presentes, vocês foram peças essenciais porque nos levavam à demanda da população e nos faziam inclusive refletir sobre o que precisava ser melhorado. Quando eu tive a honra de, junto com o Miranda, secretário, prefeito Renato, entre outros, ser o gestor que criou o Parque das Águas, mais uma vez todos de mãos dadas, eu de imediato pensei em propor bloquete. Porque tinha o bloquete do bosque, a pessoa falou, o piso do Parque das Águas tem que ser liso por questão de urbanismo inclusivo. Aí eu fui procurar dentro da Universidade Federal de Uberlândia, que a gente não pode ter preguiça de aprender e de procurar melhorar a cada momento, o significado disso, de criar espaços públicos que consigam uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem determinada limitação, frequentar o espaço dentro desse urbanismo. Então foi muito bom. A Praça Terezinha França de Lima precisa de uma reforma urgente, nós cobramos. E no bosque, eu falo que toda semana eu apresento os requerimentos ao Valmir, toda semana tem questão do bosque, e é principal arrumar os bloquetes. O prefeito nos atendeu, levou até o Renan, o proprietário da empresa Minas Mix, que faz aqueles bloquetes com qualidade, para fazer, né, a nova estruturação e deixar linear. Isso é extremamente importante. Só para você ver, essa semana no Bosque, nós fizemos uma série de observações. Pedimos a reformulação total do parquinho no último mês. Aconteceu, uma reformada boa no parquinho. Nós temos compromisso com aquele pessoal. Ampliação da ginástica do Bosque. Aquelas mulheres alegram as manhãs do nosso parque. Sim. Teve ampliação. Agora outra coisa, estou extremamente preocupado tecnicamente com o controle de cupins e formigas do parque. Fiz um requerimento na terça-feira pedindo laudo técnico
sobre isso. A gente tem que fazer o controle, porque é o urbanismo e é a qualidade daquelas árvores que estão lá. Então, sempre acompanhar esse procedimento. Vereador, a gente sabe o seguinte, que o vereador não pode se resumir apenas em questões pequenas da cidade, vamos colocar assim, falar em coisas maiores, questão de recursos, questão de viajar, buscar recursos, né? Trazer alguma coisa assim de especial para a cidade. O senhor tem feito isso, vereador, nessa questão de recursos, né? De viajar, de questionar deputados e tudo mais, no sentido de trazer o que a cidade precisa, vereador? Olha, sem dúvida, o senhor mais uma vez pontua a inteligência e o pensamento grandioso. Em primeiro lugar, eu estive na Conferência das Partes, na COP30, tive um diálogo direto com o ministro do Turismo para reconhecer o nosso potencial de ecoturismo das mais de 280 quedas d'água. Pode mostrar tudo isso lá. Eu mostrei ao ministro, mostrei aos países lá presentes e eu pontuei uma coisa muito interessante: pensar Araguari de maneira grandiosa. O senhor foi muito feliz. Eu costumo ir a Belo Horizonte, Brasília, e me perdoem a brincadeira da palavra que nossos amigos que estão nos assistindo, se for necessário chorar por Araguari, nós choramos. E tem resultados. Eu trouxe aqui, pelo português, apenas uma lista. Uma viatura da PM, para atingir poluição sonora, que nós conseguimos juntar ao fundo do meio ambiente. Olha a importância do diálogo. Isso é buscado lá fora. Conseguimos 4,6 milhões de reais para o cadastro multifinalitário de redes. O que é isso? Olha que interessante. Todo araguarino, até na época foi muito questionado, todo mundo quer saber o que é aquela pintura, aquela numeração em branco que está escrito nas ruas e avenidas da cidade. Você está falando em 4 milhões, vereador. 4 milhões de reais. Explica o que é isso, então. Nós conseguimos esse recurso do Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio Araguari, inclusive o professor Silvio, da UFO, do presidente, fomos juntos no Ministério Público, batemos em todos os municípios que o comitê faz parte, pedimos esse recurso. Nós estamos mapeando e georreferenciando toda a rede de drenagem, esgotamento e água do município. E o que vai facilitar futuramente? Olha, muito bom. Primeiro, prevenir o desperdício. Hoje, pessoal, principalmente nos bairros mais antigos, vamos falar da região ali central, próximo ao bairro Rosário, por exemplo. Determinar quanto o Araguari se expandiu, existem redes que foram feitas há 100 anos atrás. Manilhas de barro. Manilhas de barro. Então, sabe o que acontece? Vai ter um problema na rua Bueno Brandão. A pessoa tem, assim, onde vai quebrar? Você acredita que, tecnicamente, determinados espaços não sabia exatamente onde estava a rede. A rede foi construída 100 anos atrás. Quebrava num ponto, não era lá. Era mais à direita. Era mais à esquerda. Às vezes, então, olha que interessante. Com esse projeto, vai saber, não é em centímetros, não. É milimetricamente a profundidade e as características da rede. Já sabe até a máquina que vai para fazer o serviço. A máquina que vai fazer o serviço. E mais, consegue observar se a canalização é antiga, se está tendo vazamento. Olha, outro que é importante de não aceitar dados absurdos. Uma vez eu estava numa palestra, eu, Miranda, o superintendente de água, o prefeito, e eles falavam assim: Araguari tem, olha que dado absurdo. Araguari, 40 a 50% da água se perde da bateria até chegar na casa, por causa de encanamento. A perda dos vazamentos internos. Eu pontuei assim. Isso eu ainda estava como secretário de meio ambiente. Isso é um dado absurdo. Sabe o que eu escutei de uma pessoa de fora? Ah, mas a nível Brasil é bem pior. Isso fez meu coração doer. Falei, então, por que, se a gente for pegar em dados e evidências, porque é pior, nós não temos que se preocupar? Absurdo. Nós temos que combater esse dado. E nesse momento eu fui procurar saber qual era a melhor solução que poderia acontecer para combater isso. E eu tive uma reunião com o Dr. Carlos Valera, promotor regional de meio ambiente à época. Ele falou: Guilherme, a melhor questão para se combater isso chama cadastro multifinalitário de redes. Mapear a rede antiga do município em milímetros, porque vai saber onde fazer as intervenções. E olha só, vai ser entregue esse cadastro dentro de 1 mês, 2 meses. O Araguari não licitou isso. O recurso ele veio pronto, a execução do Comitê de Bacia Hidrográfica do Araguari. Ele vai entregar para o município esse recurso. Tudo mapeado. Estão trabalhando. Estão fazendo as medições, aquelas anotações, é profundidade, alguns códigos que estão na rua, é o tipo de rede que está lá, olha que interessante. Tipo A, tipo B, tudo cadastro deles. E olha que interessante que eu vou pontuar para vocês. Até questões absurdas, outros municípios eles acharam. Drenagem passando embaixo de equipamento público essencial. Isso tudo vai mostrar. Vai ser uma caixa que vai se abrir para a gente ver a verdade e conseguir
executar a política pública de maneira eficiente. Olha a importância de ter acesso a evidências para conseguir fazer melhor apontamento. Pois é, mas o senhor tem pouco tempo de vereança. Isso tudo que o senhor está dizendo aí, vereador, o senhor antes de ser vereador, o senhor já detectava esse tipo de problema? Que o senhor talvez, como vereador, iria um dia executar, vereador? Nós conseguimos ou tentar a execução do serviço? Nós conseguimos fazer esse casamento. A gente observou as demandas na época da secretaria. E eu gosto muito de, até a Verônica, inclusive um abraço, a minha noiva Verônica, a minha vovó Sônia, que está aqui nos escutando, toda a nossa família, eu sempre anotei tudo. Todas as demandas, todas as perspectivas eu vou fazendo projeto de trabalho. Então, um exemplo, eu consegui um recurso para uma viatura da Polícia Ambiental pelo fundo. O senhor era, inclusive, o secretário, o senhor observava que faltava isso. Faltava isso. Então, também, uma viatura hoje para o UBS pro bairro Bosque, perdão, uma demanda também que eles passaram. Então, tudo isso que vai chegando, você ia anotando e observando como é que pode fazer política pública. A sondagem do cadastro multifinalitário, eu estava como secretário, nós já estávamos tendo reunião junto ao prefeito Renato, com a promotoria, junto com o comitê de bacia. Então, isso é construir. E olha assim, araguarianos, eu trabalho com sinceridade com vocês. Nem sempre que você vai, você consegue um resultado efetivo. Mas a gente não pode desistir. Como diz o saudoso JK, nós não podemos ter compromisso com erro. Eu fui a Belo Horizonte, na sede do Instituto Estadual de Floresta. Vocês sabiam que dentro de Araguari existe uma unidade de conservação maravilhosa, chamada Parque Estadual do Pau Furado? Que fica em Araguari e Uberlândia. Do lado de Uberlândia tem uma sede maravilhosa que o Estado de Minas construiu. E do lado de Araguari? Fomos em BH, batemos na porta, pedimos. O governo do estado, na primeira vez, disse que não seria possível o investimento. Voltamos mostrando soluções, inclusive medida compensatória minerária lá de Belo Horizonte. Eles falaram já que existe uma possibilidade de construir a sede do lado de Araguari. Ou seja, tem que ir atrás, tem que apertar, né, meu amigo Valmir? E como, na linguagem do bom brasileiro, se for necessário chorar por Araguari, a gente chora no momento que for necessário. Eu tenho informação, vereador, que o senhor, inclusive, através das emendas impositivas, o senhor, inclusive, passou para o próprio bairro do Bosque, né? Se eu não estou enganado, o posto de saúde lá, uma emenda de R$40 mil. É isso mesmo, vereador? Isso. Nós temos que, muito boa pergunta, nós temos que escutar quem entende. Uma vez eu fui ao postinho do Bosque, minha admiração a todos aqueles profissionais que fazem um trabalho gigantesco. Eles falaram assim para mim: Guilherme, nós precisamos de equipamentos. Guilherme, você especificou a emenda o que era necessário? Não, eu mandei emenda assim, 40 mil em materiais permanentes para o bairro Bosque. Se perguntar, Guilherme, por que você não especificou? Porque eu tenho plena confiança e eu fiz esse compromisso com a secretária de saúde, aqui minha admiração a Tereza. Tereza, nós vamos sentar com os profissionais da unidade de saúde e eles vão pontuar os 40 mil, o que é necessário comprar com esse recurso. Ou seja, é ter também, como o senhor disse no início, a capacidade de ouvir e passar a demanda a quem está na ponta da linha, que é a equipe de enfermagem, os técnicos, a CS, a equipe médica. Eles sabem que o equipamento deve ser comprado, porque eles no dia a dia estão atendendo com maestria. Quer dizer, ouvindo bem as pessoas, deu para entender que não precisava passar o local onde seria, né, o vereador? Porque aí o senhor ouviu, repassou, e agora o senhor vai acreditar que vai ser executado. Executado, e vamos acompanhar de perto. Junto com isso, mandamos 90 mil também ao Corpo de Bombeiros para um projeto a ser desenvolvido para piscina, que o bombeiro vai dar treinamentos para voltar. Você lembra aquele projeto bonito que existia? Bombeiros Mirins, curso de salvamento aquático, na época do Tenente Mauro. Eu lembro que corria na Teodolina às 6 da manhã, com meus 14 anos, fazendo curso de salvamento aquático, que foi extremamente importante. Tenente Helder, também minha admiração a todo o Corpo de Bombeiro, mandamos emendas a esse projeto. Outros projetos, como o Projeto Medellín, foi mais de 1 milhão, né, desde as emendas aos recursos que nós trazemos. Então é uma alegria poder contribuir, né, com a nossa cidade a todo momento. Nós vamos ter um tempo depois, vereador, depois com mais tempo, até porque a gente infelizmente tem que cumprir o horário aqui, não é? Mas o senhor vai ter um tempo para estar com a gente novamente, para a gente falar de algumas coisas, porque a gente sabe que o senhor tem excelentes projetos. Estou vendo aqui um comentário, por exemplo, aqui do Felipe Becker. Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido, vereador. Seu trabalho é de excelência. Felipe Becker, acho que é isso mesmo, né? Isso. Elienal Charleston, é isso? Parabéns pelo excelente trabalho como vereador. Vale ressaltar que você fez aí
um trabalho de excelência quando estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Fico muito feliz. Estamos juntos, meu irmão, abraço. A Rosana Mello, que eu conheço também, gente muito boa, é uma grande equipe, faz parte da grande equipe que tem hoje o meio ambiente, não é isso? Parabéns, Guilherme, pelo seu excelente trabalho. É sempre bom ouvir, né? Um reconhecimento, Tem né, outros vereador? aqui, viu, Valmir? Hã? Tem o Eduardo Santos, que elogiou, o Lucas Gomide, a Paula Nascimento, o Antônio Marcos Paulino, elogiou o Guilherme. Tem um aqui, o Luiz Mário, falando que Ele até fez uma pergunta, né? É, o futuro presidente da Câmara. Pra você ver, vem. Deixa eu passar a pergunta do Luiz Mário aqui, não é isso? Porque a gente sabe que a Câmara Municipal, queira ou não, já começa a discutir presidência. A gente sabe disso, não tem como negar esse tipo de coisa. Mas aí o Luiz Mário perguntou o seguinte: Valmir, se você puder, pergunta aí para o Guilherme Santana se em 2027 ele pretende disputar a presidência da Câmara. Tá cedo para falar isso, né, vereador? Eu estou enganado. Primeiramente, eu fico muito feliz com as perguntas, tanto esse elogio do Luiz, também ver a Rosana, por exemplo, como uma servidora concursada do meio ambiente, fazer esse elogio, enche meu coração de alegria, que mostra que uma história muito bonita foi traçada e a gente pretende continuar. Então, até deu uma emocionada de saber, né, que o livro de história nos absolve, né, e nos mantém sempre presentes. Estou vendo aqui o Luiz Gomide dizendo o seguinte: parabéns, vereador, incansável na luta diária por Araguari, pela educação, pelos jovens, pelos idosos, pelo meio ambiente. Araguari tem vereador atuante, Guilherme Santana. Fico feliz. Então. Sobre Eu aqui no Zap da Mais também, tá? Marcão da Água, jogou aqui o WhatsApp da Mais. Esse menino é muito inteligente. Vem do berço. Menino, hein, rapaz? Fico Menino. feliz, é um elogio. E sobre a questão da presidência, eu fico muito feliz. Realmente ainda é muito cedo, né, para começar a se pensar. Mas se o Luiz permite, eu faço a reflexão do início, né, do nosso diálogo, que eu peço sabedoria a Deus a todo momento. E a gente tem sempre ter humildade de escutar, né? Então tudo vai se construindo e eu peço nessa sabedoria e também que a todos os colegas vereadores a gente conseguir decidir o melhor que a nossa cidade. Vereador, nós vamos ter que marcar com o senhor outro dia, porque o nosso tempo realmente já passou aqui, né? Lucas Gomide falou, parabéns, vereador, incansável na luta diária, isso eu já falei, que acabei de falar aqui agora, tá? Vamos marcar de novo, porque a gente sabe dos seus projetos, é tanta coisa que a gente tem para falar, feliz, vereador, que infelizmente tem que ter mais tempo, né? A gente precisava ter mais tempo. Infelizmente hoje não vamos ter esse tempo todo aí. Mas o senhor falou no comecinho que queria encerrar a sua fala hoje com uma frase. Que frase seria essa, vereador? Mas juro que vou ser rápido. Eu escutei uma vez. Não tem problema, não, fica à vontade. Escutei uma vez um professor, numa aula de mestrado em geografia, um professor que eu admiro muito, ele falava assim: é preciso amar, estudar o Brasil de maneira consciente, para que assim compreenda, né, suas dinâmicas de maneira verdadeira. Aí eu pensei muito, falei, vou construir uma frase sobre Araguari. E eu construí. Mas vocês me perdoem. Mas isso é frase sua. Uma frase minha que eu fiz uma paráfrase, né, para não ter problemas autorais. Eu falava assim, ó: é preciso estudar e viver nossa querida cidade de Araguari com seus encantos e desafios, para assim amá-la conscientemente. Nós temos que entender os encantos de Araguari, como também temos que entender os desafios de Araguari. Nós não podemos nos tornar avessos aos desafios que a nossa população tanto pontua. Para a gente amá-lo conscientemente. Tem que amar tendo consciência dos problemas que a gente tem que resolver. É uma frase que tenta traduzir, né, o trabalho que eu desenvolvo na nossa cidade. Grande frase, e eu te observando, vereador, eu chego à conclusão seguinte, que essa frase aí tem muito a ver com você, porque o senhor realmente hoje, pelos seus projetos, pela sua atuação, pelos seus comentários, pela sua fala, pelas suas ideias, você hoje é um estudioso de Araguari. Esse estudo de Araguari vem de quando, vereador? Desde o início, desde quando eu andava com o meu saudoso bisavô Jorge Coelho, para ir lá no Oreião do seu Jorge, dentro dos outros pontos de Araguari, eu sempre questionava: vô, por que Araguari funciona assim? Foi o que acontece na nossa cidade? E também quando eu andava na Brasília Verde, do meu saudoso vô Juca, eletricista, sempre perguntando: vô, por que isso? Vô, por que aquilo? Quando eu tava com meu pai Reginaldo, um abraço também pro meu pai Reginaldo, minha mãe Cristina, eu falava assim: pai, isso em 2010, eu tinha 13 anos, como é que nós vamos votar?
Ou seja, sempre gostava de questionar. Aí quando eu fui para geografia em 2016, eu entendi a enraizar o poder da política pública, a gente conseguiu aprofundar nosso conhecimento sobre a nossa cidade. Meu apelido na faculdade era Araguari. Araguari. Porque o professor usava exemplo, lá em Medellín aconteceu isso, eu respondia em Araguari também. Aí tudo eu usava de exemplos, professor, não, você só falar de Araguari, eu vou te apelidar de Araguari, aqui na UFO. O senhor tinha essa vontade de ser vereador mesmo? Porque o senhor já na passada, o senhor tentou, passou perto, não conseguiu, mas agora o senhor veio realmente com muito sucesso. Então, o senhor já tinha pensado nisso antes, o vereador? Eu sempre gostei da vida pública. Eu achava extremamente interessante. Eu acho que hoje como é que eu vou usar a palavra? Eu gosto, depois que eu uso essa frase, eu quero usar a melhor expressão possível. Eu entendo a importância do cargo do vereador. Eu acho importante para todo tipo de pensamento e para a política pública acontecer, o vereador ele deve estar presente. Porque muito além de fiscalizar e legislar, que é fundamental e importante, ele representa. E para mim, há poucas coisas no mundo tão nobre do que poder representar o nosso povo. Muito bem. O senhor tem alguma coisa mais para falar, vereador? Falei muito, só agradecer, professor Valmir, Edivar. É um prazer estar com vocês. Como eu digo, você não vê nem o tempo passar, porque com pessoas como vocês e tendo a oportunidade de falar com a nossa cidade, eu só tenho a agradecer e pedir perdão por me alongar. Valeu demais, vereador. O senhor está convidado já para outra oportunidade para a gente bater um papo maior, tá? A gente tem muito o que falar ainda, viu, vereador? Tá bom? Obrigado pela presença no programa.